Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu quero estudar com vocês a carta da força, tá? A forma como cada pessoa interpreta determinada carta é única e pessoal, tá? Porque você vai construindo o seu conhecimento sobre o tarô ou sobre a carta, respectivamente do tarô, com base nos seus próprios conhecimentos também. Você começa a partir do significado X e você vai desenvolvendo os seus conhecimentos com relação àquela carta. Você vai construindo os seus conhecimentos, tá? Conforme você vai percebendo ela no seu cotidiano, tá? Então, uma maneira muito boa de você aprender a compreender de maneira mais ampla e significativa o significado, né, de determinada carta, do símbolo, né, porque um símbolo, essa questão visual, ela nos fala muito, tá? Então, é dessa maneira que você vai desenvolvendo e construindo o seu conhecimento sobre as cartas do tarô. É assim que você vai descobrindo e construindo o seu conhecimento sobre tudo que está ao seu redor, né? Sobre tudo que faz parte da sua vida. E não é diferente no tarô. O tarô, além de tudo, ele nos remete muito à filosofia. E a filosofia nos leva ao que? A refletir. E o tarô, ele também nos leva a refletir e, consequentemente, a nos conhecer, a conhecer mais a nós mesmos, né? E não só conhecer a nós mesmos, mas conhecer aos outros, a aprender a nos colocar no lugar do outro, tá? Então, o tarô também nos auxilia no processo de evolução para sermos pessoas melhores também, tá? Mas vamos lá agora falar mais sobre a carta da força. Na carta da força, o que nós vemos aqui nessa imagem, né? O leão, que nos remete ao quê? À força, né? O leão, ele é o rei da selva e ele age como? Ele age por instinto, né? Ele não raciocina para conseguir o seu meio de sobrevivência. Então, isso significa que nós temos essa parte dentro de nós, tá? Porque nós somos animais, mas animais racionais, certo? Mas isso não significa que nós não temos a nossa parte de extinta, a nossa parte inata, a nossa parte do desejo, a nossa parte do... Nós não raciocinamos para querer algo, tá? Nós temos também isso, que é o nosso desejo, né? Inconsciente, aquele desejo que a gente não... A gente simplesmente quer, mas não necessariamente a gente deve. O desejo nem sempre é aquilo que a gente deve querer, simplesmente nós desejamos. Essa é a parte da força, tá? Isso me remete muito à questão da psicanálise, tá? De Freud. Porque o Freud, na teoria de Freud, fala-se do id, ego e superego. Nessa carta tem muito disso. Por quê? A parte do leão é a parte do id. O id é o quê? O id é o desejo, é o tesão, é aquilo que nos dá vontade de ter, independente daquilo a gente ter ou poder ter, a gente simplesmente quer ter, tá? O id, ego e superego, eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? E aí eu vou desenvolvendo juntamente com a carta. Então, o id é aquilo que a gente quer, o ego e o id é o que a gente quer e é amoral, tá? É aquilo que a gente não tem consciência, é aquilo que não necessariamente condiz com o que a sociedade nos diz que é certo, tá? O ego é o intermediário, intermediário do superego, porque o superego é aquele que vai falar para você, você não deve ter aquilo, tá? Então, eu vou te dar um exemplo disso para ficar mais fácil para você entender. No nosso cotidiano. Suponhamos que você, homem, imagine que você seja homem, se você não for, tá? E você vê uma mulher maravilhosa te dando bola, por exemplo. Só que você é casado. E o ego, o id, né, vai te dizer o seguinte: nossa, fica com ela. Já imaginou uma noite de sexo com essa mulher?
O superego vai dizer para você assim, não, você não deve ter nada com essa mulher, porque você é casado, tá? Que é a questão do hipermoral, tá? E o ego é o moral. O que que é o moral? É aquilo que você tem consciência de que você não deve fazer, mas não é de uma maneira tão rígida assim, tá? O que que o ego vai... O ego é aquele que te dá um conselho. Ele vai te falar o seguinte: realmente, talvez você não deva ficar com essa mulher, né? Porque não seria legal. Quais seriam as consequências disso na sua vida, tá? Você tem uma mulher, você pode ter uma noite maravilhosa também com a sua mulher. Será que essa opção não é a melhor? Então, o ego, ele é aquele que é o mediador da situação, tá? Agora a gente chegou nessa parte aqui, que é a mulher, tá? Ela é o ego. Por que que ela é o ego? Porque ela tem a tranquilidade, ela tem o diálogo, ela tem a tranquilidade para resolver determinadas questões, tá? Então, o que que a gente tem que entender é o seguinte: para a gente controlar os nossos instintos e os nossos desejos, não necessariamente a gente precisa ser rígido demais com a gente mesmo, tá? Porque é importante nós ouvirmos também os nossos desejos. A vida não dá para só ouvir não, apesar do não também ser muito importante, mas, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo disso que nós estamos falando. Suponhamos que você queira muito ter um carro muito caro, tá? E não está dentro do seu orçamento. Se você comprar esse carro, você vai ter consequências muito complicadas. Você vai colocar em risco a sua vida, a sua estabilidade financeira, tá? Então, o que que o ego iria dizer para você? Essa mulher iria dizer para os seus próprios, para os instintos, né? Olha, você pode ter esse carro. Calma, trabalha bastante, guarda dinheiro, que a possibilidade vai aparecer para você. Só não faça agora porque você vai se prejudicar, tá? Então, assim, ela não foi cruel, mas ela te conscientizou do que poderia te colocar numa situação complicada. E você não abriu mão dos seus desejos, abriu mão por um tempo, mas esse desejo pode se realizar na sua vida, tá? Então, é o equilíbrio em saber lidar com os nossos próprios instintos. Essa carta fala sobre equilíbrio para saber lidar com os nossos próprios instintos, com os nossos próprios desejos. A gente pode escutar os nossos desejos, mas trabalhar com ele de uma maneira que não nos prejudique, tá? Agora, afetivamente falando, aqui, se a gente quiser saber na questão amorosa, se uma pessoa gosta da gente, que é algo muito corriqueiro, que as pessoas querem muito saber, é bem provável que essa pessoa ela tenha muito desejo sexual por você, porque essa carta fala muito em desejo também, né? Só que também fala em muito orgulho, uma pessoa difícil de lidar, ela sabe lidar com o desejo, talvez, né? Ela sente esse desejo, mas a questão afetiva para ela é um pouco complicada de lidar, tá? Por conta do orgulho, por conta do excesso de controle, por não querer se mostrar vulnerável, porque de repente ela mostrar que tem atração, que sente algo por você, significa se mostrar vulnerável. Então, como você deveria lidar com essa pessoa? Você deveria lidar como essa imagem aqui, serena, calma, tá? Fazendo com que essa pessoa confie em você aos poucos, tendo paciência com elas. Na gentileza, na tranquilidade, no equilíbrio é que você vai conquistar essa pessoa. E aí ela vai conseguir demonstrar que gosta de você e vai ficar, em vez de ficar como um leão bravo, ela vai se comportar como um gatinho. Tá bom? Gente, isso é um pouco do que significa esse arcano, tá? Dentro das minhas concepções, e a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai no significado X, a gente vai lendo várias teorias, né? Porque existem várias percepções de outros autores que escreveram sobre o tarô, né? Sobre o significado de cada carta. E a gente vai colocando também as nossas concepções, como eu coloquei muito das minhas concepções aqui, mas também, óbvio, com influências de muitos teóricos que eu já li sobre tarô, tá bom?
Posteriormente, eu posso vir falar um pouco mais sobre outras cartas, até mesmo dessa carta, porque a infinidade de significados é muito grande, né? Não dá para colocar em um só vídeo, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma maneira eu tenha auxiliado você que tem vontade de aprender sobre o tarô, tá bom? Um beijo, se você gostou, se inscreve aí no canal e dá um joinha. Beijo, fica com Deus.